curso de 12 partes sobre o livro Um Coração Ardente. E eu quero trazer aqui um panorama geral. Este será o nosso objetivo para estas 12 lições. Será o nosso foco principal. Você está pronto? Eu vou ler Filipenses capítulo 2, verso 15, na versão amplificada da Bíblia. Paulo diz, para que vocês possam se mostrar inculpáveis e sinceros, inocentes e incontaminados. Repitam comigo bem alto, vamos. Incontaminados. Essa é uma palavra que vamos ouvir muito pelas próximas semanas. Incontaminados, filhos de Deus sem mácula, sem defeito, irrepreensíveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Espiritualmente perversa e pervertida, é assim que a Amplificada descreve a geração perversa. Quero ouvir de novo? Espiritualmente perversa e pervertida. Entre a qual, e aqui está a visão, prontos? Entre a qual vocês são vistos como luzes brilhantes. Repitam, luzes brilhantes. Como luzes brilhantes, estrelas ou faróis brilhando claramente no mundo escuro no qual presentemente vivemos. Estão comigo? Então o objetivo é que vocês se tornem como luzes brilhantes, estrelas ou faróis brilhando claramente no meio de uma geração perversa e pervertida. E Daniel 12, verso 3 diz também na versão amplificada, diz, aqueles que são sábios devem brilhar como o brilho do firmamento. Ouviram isso? Aqueles que são sábios? Ao nos acompanhar nesses 12 capítulos, você estará se tornando sábio pela sabedoria de Deus. Não estamos buscando informação pelas próximas 12 semanas, estamos buscando transformação. Informação não muda as pessoas, precisamos de transformação, amém? Quando contemplamos Jesus, a Bíblia diz que somos mudados, somos transformados de glória em glória. Mas ele diz, aqueles que são sábios vão brilhar como a luz do firmamento. Os sábios são aqueles que são transformados. O Salmo 104:4 diz que Deus faz dos seus ministros uma chama de fogo. Repitam, uma chama de fogo. Agora ouça, todos são ministros, quantos sabem disso? Ou seja, se você está no mundo dos negócios, eu quero dizer, se você está trabalhando no mundo corporativo, numa alta posição executiva, ainda assim você é um ministro, você está comigo? E Deus diz, eu faço dos meus ministros uma chama de fogo. Sabe o que Jesus falou sobre João Batista? Que ele era uma lâmpada que ardia e iluminava, e pessoas queriam se alegrar na luz dele. Entenda que o desejo de Deus para você é que você seja o quê? Uma luz que arde e ilumina. Por quê? Porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Assim, aqueles que nascem de Deus são quê? Luz. Foi o que Jesus quis dizer quando disse, vós sois a luz do mundo. Foi o que Jesus quis dizer quando disse, eu vim batizar vocês não apenas no Espírito Santo, mas com fogo. Aleluia! Estão comigo? O fogo de Deus deve estar brilhando e iluminando em nós. E é disso que trata este curso. Se você olhar para João Batista, sabe, a palavra de Deus veio até ele, ele estava no deserto. Eu amo essa passagem da Bíblia, eu vou abrir bem rápido. Evangelho de Lucas, capítulo 3. No versículo 1 temos meio que um quem é quem. É mais para se situar. Veja o versículo 2. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Então você sabe, Anás e Caifás estavam pelos caminhos religiosos. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Repitam, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Se você lembrar, Jesus fez uma pergunta. Ele perguntou, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Vocês foram para o deserto ver alguém com belas vestes? Não, esses caras estão nos palácios. Por que vocês foram lá? Porque ele era uma luz que brilhava e iluminava. Ele tinha a palavra de Deus em sua boca e ele brilhava e era isso que atraía as pessoas para ele. Estão acompanhando? Lá estão Anás e Caifás com a sua coisa religiosa, mas João está no meio do deserto e todo mundo indo até ele. Se olharmos para Jesus, eu meditei na vida e ministério de Jesus. Jesus entrava num templo e de repente tudo acontecia. Pessoas possuídas por demônios começavam a se manifestar. Quem é você? Por que você veio antes do tempo, filho do homem? Por que você veio nos atormentar? Vocês estão comigo? Jesus passava num barco e um homem louco, cheio de demônios, gritava para ele. Ele passava por situações onde havia ajuntamentos e, sabe, havia marginais muito conhecidos nesses lugares e ainda assim eles tinham algo que queriam ouvir. Por quê? Porque ele controlava o ambiente. Por quê? Porque ele era uma luz e a luz sempre vai brilhar mais do que as trevas. Aleluia! Você já ouviu falar de uma lanterna de trevas?
Imagina eu dizer, essa lanterna projeta trevas e eu aperto o botão e as trevas se espalham por aqui. As trevas nunca vencem a luz. Ou seja, se você começa a brilhar com a luz de Deus, você é que domina a atmosfera onde está. E esse é o objetivo do que estamos falando aqui, ter um coração ardente, de forma que o quê? A sua luz possa brilhar no meio de uma geração perversa e pervertida. Podemos apagar as luzes desse prédio inteiro, podemos encher ele de trevas e sabe o que acontece? Se acendermos apenas um fósforo, ele vai vencer as trevas que dominam este prédio. Basta acender apenas uma lâmpada, não precisa ser muito forte, ela vai dominar as trevas do prédio. Mas sabe, quanto mais lâmpadas acesas, mais brilhante isso aqui fica. E sabe, é isso que queremos ver isso aqui brilhando bem. Aleluia! Eu gosto dessa pregação, eu já estou feliz aqui. Você está comigo? Esse é o desejo de Deus para a igreja. Quantos aqui já ouviram falar? Quantos conhecem o avivamento do país de Gales? Lembram do avivamento de Gales lá na virada do século XX, no começo dos anos 1900? No avivamento de Gales, Deus começou a se mover de forma tão forte nas pessoas que literalmente policiais começaram a perder seus empregos. Os juízes começaram a ter muito tempo ocioso porque eles passaram a não ter mais casos para julgar. Aquilo passou a afetar toda a imigração do país. Aquela nação estava debaixo do poder de Deus, provavelmente você se tornaria cristão antes de ir embora. A cultura inteira estava sendo mudada, toda a cidade estava sendo mudada. Por quê? Porque Deus encontrou um povo onde pudesse habitar. Este tem sido o desejo dele todo o tempo. Ele quer habitar no seu povo, não apenas visitar o seu povo. Você pode dizer amém? Deus nunca quis uma visitação, embora ele possa fazer isso às vezes. Ele está procurando uma habitação. Abra, por favor, comigo em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios. Sabe, eu me lembro de histórias sobre Charles Finney entrando em cidades e quase a cidade inteira se desligando quando ele entrava. Há um registro bem apurado de que quando Charles Finney entrou numa cidade para um avivamento e pediram a ele para visitar uma fábrica, ele foi naquela fábrica com centenas de empregados e ele entra e apenas a presença dele traz uma convicção tal às pessoas que a fábrica inteira parou em poucos momentos e veja, tudo aquilo começou quando a mulher fez um comentário pretensioso sobre ele, ok? E ela entrou num estado tal que começou a tremer. As outras mulheres que estavam na linha de produção com ela tentaram confortá-la. E então outras mulheres vieram, outras pessoas vieram e toda a fábrica foi parada. E ele pregou para a fábrica inteira e quase a fábrica inteira foi salva, incluindo o dono que não era cristão antes de ele chegar. Isso se chama ser luz, é isso que Deus deseja. É isso que vai acontecer nesses últimos dias. Teremos jovens entrando em cafeterias e, por alguma razão, a luz de Deus será tão forte neles que vai se formar um grupo e logo eles estarão pregando para esse grupo ali mesmo. Sabe, você vai ver isso acontecendo em ajuntamentos, em bairros, porque sabemos pelo livro de Zacarias que nos últimos dias 10 homens se agarrarão à manga de um judeu. Agora eu quero que você lembre, os profetas do Antigo Testamento sempre tinham que falar na terminologia do Antigo Testamento. Não poderiam dizer 10 homens se agarrarão à manga de um cristão, porque os cristãos só apareceram no livro de Atos, estão acompanhando? Mas Zacarias disse que 10 homens se agarrariam à manga de um judeu ou de um crente e diriam, me leve até o seu Deus. Estão acompanhando, vão dizer, queremos conhecê-lo? Veja, Pedro não teve que ir atrás de uma multidão, não é? No dia de Pentecostes, estavam se escondendo numa sala quando o Espírito Santo veio sobre eles, foram batizados com fogo. Lembre, línguas de fogo sobre eles, quantos aqui se lembram disso, certo? Eles não estavam nem aí para livros, eles só queriam aquelas línguas em cima deles. Nada mais importava, foram batizados com fogo. Você entende o que eu falo? Batizado significa o quê? Significa ser imerso. A raiz da palavra é de onde tiramos a palavra submergir ou imergir. Significa ser totalmente imerso. Quando olhamos para o nosso corpo é longo e comprido como uma língua, não é? Então eles foram literalmente batizados, imersos no fogo. Aquele fogo foi tão forte que ele tomou a cidade. Pedro saiu e começou a pregar e ele teve que falar, pessoal, nós estamos num avivamento. Não, ele não disse isso, ele disse isto. É sobre o que o profeta Joel profetizou. É assim que será nesses últimos dias. Ei, você é a geração que está caminhando para isso? Sabe, a Bíblia diz que onde não há visão, as pessoas rejeitam o limite. Onde não há visão profética, as pessoas rejeitam o limite. Literalmente o que acontece é que quando você perde de vista o que Deus está nos trazendo como povo, como igreja, você lança fora os limites e começa a flutuar, a se misturar com o mundo. Mas quando você tem a visão profética, porque deixa eu te dizer uma coisa, e eu quero começar isso agora aqui no princípio deste curso.
O lugar aonde estamos indo não é o lugar onde já estivemos? Eu vou dizer de novo, o lugar onde estamos indo não é o lugar onde estivemos? Sabe o que Pedro diz, a primeira coisa que vai acontecer nos últimos dias? Ele diz, primeiro sabeis que escarnecedores se levantarão. Sabe o que é que o escarnecedor vai dizer? Onde está essa glória prometida? Porque desde que o Pai adormeceu, tudo permanece igual. Bem, eu te digo, as pessoas no mundo não dirão desde que o Pai adormeceu, porque não veem os pais da igreja como seus pais. Não está falando das pessoas no mundo, mas das pessoas da igreja com essa atitude. Ah, para com isso, eu tenho ouvido dessa vinda da glória de Deus para a igreja. Eu já escuto sobre a vinda de Jesus há anos e tudo permanece o mesmo. Não estamos caminhando para isso? Não estamos indo para o lugar de onde viemos, por isso temos que ter a visão profética. Eu creio que o propósito deste livro, deste curso, é preparar você para a glória dele. Porque estamos destinados a isso. Aleluia! Eu fico empolgado. Certo? Você achou 2 Coríntios capítulo 6? Deixa eu te dizer. Algo que eu vou deixar para você fazer é ler o primeiro capítulo do livro. Nós vamos começar a partir do segundo capítulo. Mas leia você o primeiro capítulo e sabe, eu quero deixar você com água na boca. No primeiro capítulo de Um Coração Ardente, eu fui a uma igreja em setembro e me pediram para ministrar. E era como se o Espírito Santo estivesse pairando sobre a congregação, mas não descendo a congregação. E eu fiquei perplexo. E o Senhor falou comigo naquela situação. Ele disse, as igrejas da cidade estão debaixo de uma maldição. E ele disse, as igrejas chegam a 1000 pessoas, era mais ou menos a quantidade de pessoas daquela igreja, e elas têm problemas. E ele disse, as igrejas dessa cidade chegam a 1000 pessoas, e ou se dividem ou se tornam religiosas. E de repente o pastor dali entrou e disse, sabe, ele não conhecia a história da cidade, eu tinha feito uma pesquisa antes e era exatamente o que estava acontecendo ali. E enquanto o pastor estava relatando o que acontecia, o Senhor me disse, diga que eu vou quebrar a maldição. E ele disse, é um jejum de 40 dias. Imagina a cara das pessoas quando eu disse jejum de 40 dias. Oh, meu Deus! E eu disse, sabe, não me parece um jejum só de comida. Eu disse, evitem tudo que afasta vocês da presença de Deus. Eu disse, talvez seja, provavelmente, videogames, a internet, redes sociais, televisão, talvez jornais, compras, o que quer que impeça vocês de buscar a Deus, evitem pelos próximos 40 dias, isso sim é um jejum de verdade. Sabe, tem gente que fica engraçado quando faz jejum, parece só uma greve de fome. A gente entra em greve de fome, Deus, você tem que fazer algo porque a gente está fazendo. Se você não se mexer, eu não vou comer, sabe? Eu acho hilário, as pessoas entram nesses jejuns e elas trabalham e não passam nenhum tempo com Deus. Jejuar significa se abster de algo para te dar tempo, para que você possa ter tempo e passar tempo com Ele. Você entende o que eu quero dizer? Sabe, aquela igreja agarrou aquilo. E de repente os jovens, eles começaram a buscar a Deus. Os pais começaram a buscar a Deus, as mães. O pastor veio para mim e disse, você não sabe o que aconteceu? Sabe, até as crianças da nossa igreja que tiravam notas baixas agora estão tirando notas altas? Tem gente fazendo estudo bíblico, todas as crianças estão mudando, todos estavam bem animados e no final dos 40 dias me pediram para voltar. E a igreja estava lotada, 1.300 pessoas, o pastor fez todas as crianças acima de 6 anos participarem do culto também. E o que aconteceu foi o seguinte, eu preguei uma mensagem sobre o temor do Senhor e às 9 horas eu parei e pedi ao líder de louvor para cantar uma canção de adoração. E depois da segunda música, sabe, eu percebi que o Senhor não estava se movendo. O Senhor falou comigo e disse, dá para você deixar eu fazer algo aqui? E de repente eu percebi, rapaz, dá para ser religioso até cantando canções de adoração. E eu disse ao líder de louvor, Deus quer fazer algo? De repente ele parou e as crianças começaram a gritar. E as crianças estavam lá no fundo, como se estivessem agora aqui nesse auditório de frente para mim. E eu comecei a ouvir crianças gritando. E eu disse, o Espírito de Deus está nas crianças, nas crianças, nas crianças. E eu disse, tragam as crianças, tragam. E eu vi crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos andando pelo corredor, cerca de 100, 150 crianças. E à medida que elas vinham, elas literalmente despencavam, caíam uma em cima da outra. Eu via literalmente 3 crianças, uma em cima da outra. E os diáconos só retirando elas. O tempo todo aquelas crianças gritando. Entende? Gritando. Eu lembro de ver vividamente uma criança negra de 7 anos de idade, de joelhos, mexendo as mãos e gritando como se as mãos pegassem fogo. E eu ali sentado assim, eu olhei para trás, o pastor com as mãos assim, com o rosto entre as mãos, chorando profusamente, porque os seus 3, acho que 4 filhos estavam ali no meio das crianças.
A esposa dele já tinha sumido. Aquilo não durou 5 minutos, durou 1h15. E onda após onda após onda, a presença de Deus adentrou. E eu sentado na plataforma pensando, meu Deus, a atmosfera era algo impressionante, era a entrada de um rei, não a entrada de papai, mas de um rei. Foi muito impressionante o que aconteceu ali. Aquelas crianças foram batizadas no fogo. E eu lembro, depois que passou 1h30, ok, não dá nem para descrever para vocês, você tinha que estar lá para experimentar. Crianças abraçando suas mães e pais. Um garoto abraçou sua mãe e disse, mãe, o jejum não acabou. Outro garoto olhou para a mãe e disse, mãe, o teto desapareceu, eu vi uma luz branca vinda do céu sobre cada um de nós. Um missionário que estava no fundo do prédio disse que viu a mesma coisa. Foi maravilhoso. Nas semanas seguintes, aquela igreja passou a experimentar uma presença do Senhor simplesmente maravilhosa no santuário. Sabe, não foram só semanas, foram meses. O pastor me ligou e disse, John, eu não consigo fazer as pessoas irem embora da igreja. Eu olho para as pessoas às 2h da tarde e eu digo, vão para casa. E elas ficam sentadas olhando para mim dizendo, por favor, sabemos que há mais. E sabe, aquela igreja cresceu, ela quebrou a barreira de 1.000 pessoas e hoje ela tem 4.000 membros. E estão construindo outro prédio agora mesmo. Ok, Deus literalmente está buscando uma habitação. Então vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 6, se você achou, diga amém. Paulo começa do versículo 11, ele diz, ó Coríntios, falamos abertamente a vocês, o nosso coração está alargado. Agora veja o verso 12, ele diz, vocês não têm limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Eu acho que tem muita gente que acha que os pregadores restringem as pessoas. Veja, pregadores legalistas e severos realmente restringem pessoas. Mas não é o caso de Paulo. Quantos sabem disso? Quantos sabem que Paulo não era um legalista? Gostaria de ouvir um amém? Eu quero te dizer algo. Deus odeia o legalismo, certo? Os fariseus eram muito legalistas. E você nota que Jesus não falou de forma muito branda da maneira como tratavam as pessoas. Estão acompanhando? Mas Paulo era um homem de Deus, ministrado pelo Espírito de Deus. E ele diz, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. É isso que me impressiona aqui. As próprias afeições e luxúrias das pessoas é o que as limitam. Existe liberdade na submissão a Deus e existe escravidão quando você acha que está andando livre por aí da autoridade de Deus. A verdadeira liberdade só é encontrada na submissão à autoridade dele. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada na submissão àquilo que ele deseja. Você pode dizer amém? Certo, Paulo continua dizendo, veja... Ele diz, numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. E aí o verso 14, veja, ele diz, abra o coração, eu tenho algo a dizer. Verso 14 diz, não se ponham em jugo desigual com descrentes. Jugo desigual significa o quê? Não façam uma conexão desequilibrada, é como falaríamos hoje, com descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Como disse Deus. Repitam comigo, como disse Deus. Eu falo, você repete, como disse Deus. Eu habitarei neles e andarei entre eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora veja, isso é algo que Deus já disse antes. Eu quero continuar lendo o verso 17. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem o que é impuro e eu receberei vocês. Agora vamos dar uma olhada nisso. Ele diz, eu habitarei neles. Deus está buscando uma habitação, certo? Sabemos disso por Efésios 2:22, Paulo diz, estamos sendo juntamente edificados para um lugar de habitação para Deus no Espírito. Repita, um lugar de habitação. Um lugar de habitação, Deus diz, esse é o meu desejo, eu vou habitar neles e andar entre eles. No entanto, quantos sabem que toda promessa de Deus na Bíblia é condicional? Não teve muito amém agora, hein? Toda promessa de Deus na Bíblia é condicional, não é automática. Inclusive essa, Deus diz, eu habitarei em vocês, andarei entre vocês, serei o seu Deus, vocês serão meu povo. Ele diz, portanto, repitam, portanto, certo? Então aí vem a condição.
Saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Ou seja, se você sai do meio deles, quem são eles? Primeiramente são as trevas. Estão acompanhando? É a injustiça, é o mundo. Deus está dizendo, se vocês saem do meio do mundo, então eu os receberei. Então se você não sai do meio do mundo, qual é o oposto disso? Eu não os receberei. Não precisa ser cientista da NASA para entender. Estão comigo? Então Deus diz que há uma condição nesse habitar, repitam, habitar, que é sair do meio deles. Veja, Tiago faz uma declaração maravilhosa. Tiago diz assim no capítulo 4, versículo 4, na Nova Tradução Viva, ele diz, se o seu alvo é desfrutar do mundo, vocês não podem ser amigos de Deus. Tá bem claro. Quer que eu leia de novo? Se o seu alvo é desfrutar do mundo, vocês não podem ser amigos de Deus. Boa pregação. A versão NVI deixa um pouco mais forte. Sabe o que diz a NVI? Nova Versão Internacional. Qualquer um que escolhe ser amigo do mundo se torna um inimigo de Deus. E uma novidade aqui, Tiago está escrevendo a cristãos, porque 15 vezes no livro de Tiago ele diz meus irmãos. Ele não está escrevendo a ímpios. Por que você diria a um ímpio, qualquer um que deseja ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Porque veja, um incrédulo está no mundo. E aí Deus faz uma declaração bem forte para nós. Ele diz, então separem-se para serem santos. Repitam isso. Para serem santos. Então ele diz, separem-se para serem santos, porque eu, Senhor, sou o seu Deus. Então, na versão A Mensagem, que eu amo de verdade, na versão A Mensagem, veja o verso 16 de novo, vamos ler o 16, ok? Lembra o verso 17, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Deixa eu ler da versão A Mensagem. Deixem a corrupção e as parcerias, deixem tudo de uma vez por todas, diz Deus. Não se associem com os que mergulham vocês na sujeira, quero todos vocês para mim. Eu não sei você, mas eu gosto muito disso. Então Paulo continua dizendo, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora veja, ele diz, o versículo seguinte não é um novo pensamento. Lembre que os capítulos e versículos foram colocados aqui por volta do século XIV pela igreja. Esta é uma carta longa e muita revelação é perdida porque as pessoas param no final de um capítulo e elas não continuam a ler o próximo, entendem o que eu digo? O verso seguinte diz, portanto, e vemos aqui portanto de novo, tendo essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Agora note que ele diz, portanto, tendo essas promessas. Então, quais são as promessas? Número 1, eu habitarei com vocês. Número 2, eu andarei entre vocês. Número 3, eu serei o seu Deus. Número 4, e vocês serão o meu povo. Então, posso fazer uma declaração? Muitos crentes leem essas passagens da Bíblia e, de fato, não captam o impacto do que está acontecendo aqui. Quantos sabem que produtores de filmes gastam muito tempo para invocar a paixão e o sentimento das pessoas em um drama que estão fazendo, entendem? Às vezes, um filme passa 1 hora e meia e lá no clímax, toda aquela 1 hora e meia, o filme veio te levando às declarações finais que realmente causam impacto, vocês entendem? Eu lembro quando eu era criança, eu era o único menino entre as irmãs, então tinha os filmes que eu assistia que eu me interessava realmente. Vocês entendem o que eu quero dizer, não é? E eu lembro que eu era criança, minha mãe, meu pai e todas as minhas irmãs estavam assistindo um filme. Eu acho que era Amor Sublime Amor, não lembro. Eu sei que era um filme de romance. E você sabe, agora depois que eu casei, eu entrei mais nessa coisa de filme romântico, a minha esposa me convenceu. Tem um pouco mais de romance em mim, certo? Então lá estou eu, sei lá, eu acho que eu tinha uns 12 anos... E aí chegou no auge daquele filme, eu estava no andar de cima e eu vim descendo as escadas, e eu cheguei na sala de TV e eu fui olhando e eu falei com a mamãe, eu disse, ei, e parecia que eu nem existia. Sabe, eu fui totalmente ignorado, você entende? E eu disse, ei, o que tá pegando? O que tá acontecendo aqui, hein? E todo mundo só olhando pra TV,
E eu notei que o rosto deles estava... Uou, eles estavam dentro daquilo, sabe? E dava para ver uma emoção tamanha, especialmente nas minhas irmãs. E aí, de repente, o ator principal vem com a fala principal, entendem? E as minhas irmãs começam a chorar. E a minha mãe chorando, e meu pai quase chorando com a cara bem triste. E eu pensando, grande coisa. Agora, por quê? Porque elas foram levadas até o auge? Eu simplesmente vim andando e aquilo não tinha efeito sobre mim? Estão acompanhando? É isso que acontece quando muita gente lê esse versículo. Elas não entendem o drama inteiro porque diz como disse Deus. Isso era algo que Deus vinha dizendo e dizendo ao seu povo por milhares de anos. E você tem que entender a história por trás disso para ter o impacto completo do que Paulo está tentando nos dizer no Novo Testamento. Então a única forma de entendermos o impacto é irmos para Êxodo 19. Vamos começar aqui. Deixa eu dizer, nas próximas lições eu vou desenrolar esse filme. Você entende o que eu digo? Êxodo capítulo 19. Então, a maioria de vocês já sabe no livro de Êxodo, pelo menos devem saber se leem a Bíblia. No livro de Êxodo, o povo de Deus estava em cativeiro, certo? Certo? Deus trouxe o povo de Israel ao Egito e o primeiro faraó foi muito bondoso com todos eles. Com o povo de Deus, com Jacó, com José, com seus irmãos, seus filhos, etc. Mas então veio outro faraó que não era tão bondoso com os descendentes de Abraão. E acabou que o faraó se tornou muito cruel com o povo de Israel, os colocou em escravidão, os pôs para viver em favelas e eles viveram pior de tudo. E isso durou 400 anos. Na verdade, eles passaram 430 anos lá, mas a Bíblia mostra que a escravidão durou 400 anos. E o que acontece é que no livro de Êxodo é que Deus encontra um homem chamado Moisés. Moisés é criado como príncipe do Egito, é criado como o neto do faraó. E depois de 40 anos, Moisés tem que fugir do faraó para o deserto. Deus levanta Moisés e o envia de volta para libertar Israel, correto? Agora, quando Moisés liberta Israel do Egito, qual é o próximo destino, todos falando? Bem, vocês já devem saber, já leram o livro? A maioria das pessoas sabe o que responde a essa pergunta, a Terra Prometida. Para onde Moisés guiou o povo depois que os libertou do Egito para a Terra Prometida, mas isso não é verdade. Porque o que foi que Moisés disse a Faraó? Várias vezes, eu acho que 6 vezes, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que possa me adorar no deserto. Por que Moisés os tiraria do Egito direto para a Terra Prometida sem primeiro levá-los àquele que fez a promessa? Se ele os levasse à Terra Prometida antes de levá-los ao que fez a promessa, eles transformariam a Terra Prometida num lugar de idolatria. Porque a coisa mais impressionante que eu vejo aqui no livro de Êxodo é o seguinte: eu vejo Israel sendo abusado pelos egípcios com marcas em suas costas. Foram postos em profunda escravidão. E eles saem do Egito e você os vê constantemente falando, vamos voltar para o Egito, era melhor para nós. Mas eu olho para Moisés, ele foi criado no lar mais rico de todo o mundo, a casa mais linda, cheia de empregados à disposição, ele tem tudo do melhor e você nunca o vê dizendo, eu quero voltar para o Egito. Por quê? Por causa do encontro que ele teve com Deus, num monte chamado Sinai. Se você se lembra, Moisés teve que fugir de Faraó, e ele vai para o deserto e casa com uma das filhas de Jetro, e por 40 anos ele fica no deserto cuidando das ovelhas de Jetro. Por que é que Deus o leva ao deserto? Para aquietar o coração de Moisés? Para que ele possa se revelar a ele? 40 anos nesse processo, Moisés tem agora 80 anos e Deus põe uma sarça em chamas, ok? E Moisés faz uma declaração, eu vou me virar para ver o que está acontecendo, e a Bíblia diz que quando Moisés se virou e Deus viu isto, aí Deus falou. Eu acho maravilhoso, Deus não falaria até Moisés se virar. Essa palavra se virar vem de uma palavra hebraica que significa sair do seu curso. Ele literalmente, sabe, você consegue imaginar Moisés pensando, se eu deixar as ovelhas vão se espalhar pelo deserto? Mas ele tinha tanta fome de Deus, por quê? Porque Deus havia aquietado o seu coração. Não podia acontecer um dia depois que ele deixou o Egito, Deus tinha que aquietar o coração dele, para que Deus pudesse se revelar. Agora, Deus então se revela a Moisés, Moisés volta, liberta Israel, mas agora Moisés tem uma paixão de levar Israel ao mesmo lugar onde ele encontrou Deus. O encontro de Moisés, originalmente, naquela sarça ardente foi significante, porque foi ali que Deus se revelou a ele. Se Moisés não tivesse tido a revelação de Deus naquele arbusto,
ele estaria numa missão apenas para libertar o povo? Veja, muitos pregadores hoje pregam a partir do seu chamado, não a partir da sua revelação. Se houver um chamado em sua vida e você ainda não tiver uma revelação de Deus, você vai procurar libertar as pessoas apenas para serem livres? Por favor, segurem aí na Bíblia e vão para Atos 7, eu quero mostrar algo. Porque eu quero te mostrar que Moisés tinha um chamado. Atos capítulo 7, Moisés recebeu o chamado quando ele tinha 40 anos. Ele sabia que era chamado para pregar, sabia que era chamado para ministrar, certo? Mas agora veja, Atos capítulo 7, certo? Eu quero ler no versículo 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. É interessante, veja, depois de 40 anos no deserto, ele diz, não posso nem falar. Veja, ele foi treinado como príncipe no Egito, a nação mais poderosa da terra, e diz que ele era poderoso em palavras, mas quando Deus o encontra, ele diz que não consegue nem falar. Quer saber por quê? Porque no deserto, a Bíblia diz que vales e montanhas se aplanam. O que isso significa? O orgulho da carne e o orgulho dos homens. Moisés confiava na força que ele tinha recebido do mundo, mas quando Deus disse, é agora, eu vou te levar ao lugar em que você é o candidato perfeito para a minha graça e não confia mais na sua habilidade. E aí tudo que você aprendeu no mundo será apenas uma ferramenta? Você entendeu isso? Veja, o problema com muitas pessoas é que elas deixam a mente controlar o espírito ao invés de o espírito controlar a mente. Se você é muito inteligente, tem que ir para um lugar onde você saiba, eu não consigo nada sem a graça dele. Agora veja isso. Verso 23 diz, ao completar 40 anos, veio ao seu coração. Repita, veio ao seu coração. Bem dali de onde veio o chamado também. Quantos aqui que estão no ministério em tempo integral conseguem lembrar quando o chamado veio até vocês? Levante bem sua mão. Eu lembro quando o chamado veio ao meu coração. Eu tinha 7 anos numa missa ouvindo o padre pregar e lembro do chamado vindo ao meu coração, eu devo pregar. E eu fiquei com medo porque eu queria casar. E eu lembro de ir para o seminário e o padre olhar para mim e dizer, você é o candidato perfeito para essa escola. E eu lembro que eu fiquei olhando para um diácono que cuidava da gente. Ele estava a um passo de se tornar padre e eu lembro de pensar, ele nunca vai casar. E quando aquele padre disse, você é o candidato perfeito, eu disse, eu vou sair daqui agora e nunca mais eu vou voltar, eu vou correr o mais rápido que eu puder. Porque eu quero casar. Mas sabe, depois que eu fui salvo e o chamado voltou ao meu coração, sabe, eu entendi do que estava falando, eu sabia que o meu espírito, desde jovem... Eu era muito criança, mas eu sabia no meu espírito, eu fui chamado para pregar. Quando Moisés fez 40, o chamado veio ao seu coração, agora veja isso. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava, veja isso, que seus irmãos compreendiam. Diz que ele achava que seus irmãos entendiam que Deus estava usando para salvá-los, mas eles não entendiam. Então Moisés soube quando tinha 40 anos, eu fui chamado para salvá-los. Mas veja, Deus não podia permitir que ele os libertasse quando tinha 40. Deus tinha que levá-lo até o deserto, revelar-se a ele, para que então Moisés voltasse e ministrasse Deus a partir da revelação, não apenas do chamado. Então hoje, se temos pregadores ministrando apenas a partir do chamado, sabe o que é que eles fazem? Vão tentar te libertar só pelo bem da liberdade? Se você tentar libertar alguém só pela liberdade, deixa eu te dizer, você o tira do Egito e o leva para o seu próprio país? Mas todo o objetivo de ser livre é o quê? Chegar a um conhecimento íntimo de Deus. E isto é vida, porque Jesus disse, esta é a vida eterna, conhecê-lo. Então Deus diz, eu tenho que dar revelação. Deixa eu te dizer uma coisa, ter uma liderança que tem o propósito errado é pior do que não ter liderança nenhuma. Estão acompanhando? Moisés era chamado para ser líder, mas o seu propósito estava incompleto aos 40. Sim, ele queria o povo livre, mas ele não entendia que o propósito da liberdade era entrar num conhecimento íntimo de Deus. Então sempre entenda isso, eu sei que eu estou falando com pessoas de todos os tipos aqui, você pode ser chamado para pregar, mas deixa eu te dizer algo. Vá para o monte, vá para a revelação de Deus e pregue a partir dessa revelação. Senão você pode ser um líder com um propósito incompleto e acabará levando pessoas para o lugar errado pelo motivo errado. Porque todo o foco do cristianismo é um só, conhecer a Ele. E só dá para conhecer a Ele se conformando à sua imagem. Ele te predestinou para ser conforme a imagem do seu próprio Filho, para que possamos conhecê-lo intimamente. Glória a Deus, eu estou me divertindo aqui, eu espero que você também. Então volte para Êxodo 19. Moisés tira Israel do Egito, certo?
Agora, você sabia que a jornada do Egito até o Monte Sinai dura menos que 10 dias? Mas sabia que levou 3 meses para eles chegarem ao Monte Sinai? Porque Deus os faz levar 3 meses? Pela mesma razão que Moisés, ele queria aquietar seus corações, para que quando a revelação de Deus chegasse, eles abraçassem. Veja, se olharmos em Isaías, é no deserto que a glória de Deus é revelada. Se entendêssemos isso, não lutaríamos tanto contra os desertos em nossa vida. Veja, você nasce de novo e aí você vai... Papai, e lá está ele. Mas aí você já é salvo há alguns anos, e aí você grita, Deus, cadê você? Bem-vindo ao deserto. O deserto não significa pobreza, nenhuma doença no seu corpo, isso tudo é burrice, entenda, o deserto é onde você não tem abundância daquilo que Deus quer que você tenha, você só tem o que precisa. O pão de cada dia, só o que você precisa. Estão acompanhando? Mas é aí que Deus se revela. Veja, foi na prisão que Deus se revelou a José através de sonhos. Certo? Quando ele ministrou. Estão acompanhando? Foi onde Davi entendeu que ele era o Deus pastor. Foi onde a palavra de Deus veio a João no deserto. Moisés, Deus se revelou a Moisés no deserto. Então Deus diz, eu vou aquietar o coração deles por 3 meses antes de me revelar a eles. Veja, por quê? Por que ele faz isso? Porque sem fome, ouça, não há o desejo de comer. Por isso Jesus disse, benditos que têm fome e sede. Se você não tem fome, por Deus, não terá desejo de participar? Aí depois de 3 meses no deserto, a fome é por ele? Agora veja isso. Moisés guia o povo depois de 3 meses, ele os leva para o monte. Êxodo 19:3, Moisés deixa o povo ao pé do monte. Logo Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, isto dirás à casa de Jacó, e dirá aos filhos de Israel. Está vendo isso? Veja o verso 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para mim mesmo. Repitam comigo, trouxe vocês. Vamos de novo, todos comigo. Eu digo, vocês repetem, trouxe vocês para mim mesmo. Marque aí. Pegue uma caneta e circule aí. Trouxe vocês para mim mesmo. Aí está toda a razão pela qual vocês foram salvos, bem aí. Aí está toda a razão pela qual vocês foram criados, bem aí. Deus criou você e te salvou para um propósito, para trazer você